Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito, mais um estudo diário aí, pra gente começar o nosso dia aí mais abençoado, né, gente? Então, se você ainda não está habituado a falar isso, né, o que significa? Mais um dia abençoado em nossas vidas. Isso significa que se ontem não foi um dia tão agradável assim, você já está ressignificando com esta frase. E aos poucos isso vai virando uma bola de neve e cada vez mais os seus dias serão realmente mais abençoados, tá bom? Então hoje aí, mais um dia abençoado pra gente começar muito bem e feliz, né? Começando aí um estudo todos os dias de manhã às 6 horas aqui, para quê? Pra gente ter uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa, né? Pra gente se autoconhecer, se desenvolver aí, né? Espiritualmente e o nosso lado pessoal, porque com esses estudos aqui já deu para perceber, né? Que o quê? Que nós somos espírito, então nós somos seres eternos, mas vivemos aqui neste mundo, neste corpo maravilhoso que foi uma construção da mente cósmica de Deus. Então Deus é uno conosco, Deus cria junto conosco. Deus não consegue criar sem nós aqui. Olha como que isso é importante a gente reconhecer, né? Não que você, então Deus tem que fazer tudo na minha vida, porque se eu não fizer, ele depende de mim para criar. Não é prepotência, mas Deus nos deu isso. Ele nos deu de presente. Você tem o livre-arbítrio de criar o que você quiser. Com Deus, né, com a criação, ou sem Deus. Isso é escolha sua. E por isso que ele nos deu aí o livre arbítrio, né? Então, olha que gostoso a gente saber aí que Deus, ele deu esta oportunidade da gente criar tudo que tá aqui junto com ele. Aí você fala, nossa, Cris, mas eu quero tanta coisa e ainda não aconteceu. Porque a gente se separou muito de Deus. A gente ficou muito aqui na matéria e não só isso, né, gente? Muitas crenças religiosas de sacrifício, de misticismo, de rituais. Só que cada um tem o seu momento aqui. Eu já fiz muitos rituais, já acreditei em várias coisas. Hoje eu estou trabalhando o quê? Crenças, porque o que nos prende são as crenças que já vêm aí inserido em nós. As emoções, algumas delas já vêm aí inseridas em nós. Porque se nós não tivéssemos emoção, não tivesse crença, não tivesse nada, nós não teríamos consciência. Nós teríamos sim a partícula de Deus, como uma árvore, como os animais, né? Teríamos sim, mas seria uma consciência adormecida, entende? Por isso que a gente fala, né? Tudo tem consciência, mas tem as consciências adormecidas, que fazem aí o seu trabalho magnificamente, que é o quê? As plantas, os animais, as árvores, as flores, tudo na sua naturalidade, que é a criação de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente realmente começa a entender o nosso poder que está no pensamento. Então, hoje, a gente precisa o quê? Primeiro, reconhecer que nós somos seres eternos, né? Nós somos filhos de Deus, né? Criação de Deus, criado à sua imagem e semelhança, para criar junto com ele. E não é nós que criamos junto com Deus. Deus é que cria junto conosco. Então por isso que eu sempre falo, né? Deus pensa, fala e age através de mim e para mim. Então ele flui através de mim e
vem para mim. Então, por isso que a gente tem que ficar atenta às inspirações para a gente não misturar com as nossas crenças, porque isso faz toda a diferença. Lembra que eu falo para vocês, né? Não deem significados aos fatos, coisas, situações e pessoas. Nós damos os significados de dor, de amor, de infelicidade, nós damos o significado. Então, quando a gente sair daí desses significados, aí a gente consegue subir aí um degrauzinho e criar, né? E Deus aqui criar junto com a gente, né? Que daí tudo fica muito mais fácil, leve, gostoso, tá bom? Vamos lá para nossa mensagem aqui de otimismo, né? Que tá bem interessante essas mensagens aqui. E depois nós vamos para o nosso preceito do dia 15, que é o quê? O homem é a autorrealização de Deus. Que coisa linda, né, gente? Eu não me canso de falar sobre isso daqui, né? Vamos ver aqui o que tem nas mensagens pra gente. Deus pode dar-nos os recursos interiores e necessários para enfrentar as tempestades e os problemas da vida. Luther King, que lindo, né? E realmente é isso, né? Quando a gente tá aí, você vê Martin Luther King que falou isso, né? Então, você vê aí que várias personalidades que fizeram realmente a diferença no mundo estão aí o quê? Falando de Deus, falando da criação. Então, quando você tem aquela força dentro de você, realmente você vai ser um criador junto com Deus. Você e Deus são assim, ó, coladinho, juntinho. Mas é você que vai decidir se você quer fazer esta parceria sem dogmas, sem religião. Eu sempre escuto, né? As pessoas falam assim, outro dia eu escutei um vídeo que a menina ganhou na loteria e ó, maravilhoso, né? E ela acreditava, fazia várias coisas e tal, e aí ela falou do valor que ela pediu, né? E ela falou que foi até um pouco mais, que ela não colocou valor. Por quê? Aí ela, uma crença, olha como que isso é bem, a gente tem que estar atento, né, gente? Por isso que eu falo que tem que estar atento 24 horas por dia. Ela falou exatamente assim, porque se o valor vai do seu merecimento. Não. Deus, ele não vê merecimento de ninguém. Deus vê aquilo que você quer, mas você precisa estar o quê? Em sintonia com aquilo que você deseja para poder criar. A sintonia é o quê? Acreditar, ter fé, aceitar, saber que aquilo vai se manifestar na sua vida. Não tem a ver com merecimento. Esquece isso na vida de vocês. Todos nós que estamos aqui, nós nascemos merecedores de tudo que existe. Mas a crença que foi colocado, vai depender do seu merecimento. É isso que eu falo para vocês das crenças religiosas. Lembra que eu falei do sofrimento? Outra crença que foi colocado, que tá lá enraigado, né? Olha só isso como é importante a gente ter a consciência. Não existe merecimento. Não existe. Existe você sintonizar, acreditar, saber e ter fé. Como a árvore tem a sua fé de que ela vai crescer. Independentemente de qualquer coisa, está lá no inconsciente dela. Está lá. A semente, ela sabe o que tem que fazer. É isso que a gente tem que saber também. A gente tem que saber exatamente o que a gente quer criar na nossa vida. Olha que interessante isso. Então você não precisa ficar cavucando o defunto, não precisa ficar aí com técnicas presa a isso.
Tem técnicas que é boa? Claro que tem, que daí você já... Se você acreditar nisso, ok, vai dar tudo certo. Mas não é a verdadeira sintonia com o Pai maior. É bem diferente a sintonia, né? Essa frequência aí de você estar junto, tá? É você querer mesmo, é querer mesmo do fundo do teu ser esta conexão, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito aqui, né? 15 de agosto. Os micro-organismos e a influência do pensamento. Surgiram recentemente pessoas que asseveram ser possível duplicar ou triplicar a produção agrícola por meio de adubos que tiveram efeitos intensificados pela enzima Shibata ou enzima Watanabe. Utilizando experimentalmente esse processo, alguns disseram que não obtiveram nenhum efeito, enquanto outros afirmaram que obtiveram efeitos surpreendentes. Assim, não conseguiram ter um resultado específico. No campo das experiências agrícolas, foi uma vez negada a eficácia desse tipo de adubo, mas, como teve alto prestígio no seio da população, pretendem realizar novamente a mesma experiência. As enzimas são produzidas pelos micro-organismos. Os micro-organismos são muito influenciados pelo pensamento humano. Logo, é natural que os efeitos sejam diferentes conforme o pensamento das pessoas que efetuam os experimentos. Isso aqui cai bem naquele estudo do Dr. Bruce Lipton também, que fala o quê? Mas é aquela situação que eu falei para vocês do efeito placebo, né? Então, os seus pensamentos influenciam se aquele determinado medicamento que você está tomando fará efeito ou não. Então, olha só, né? Esse experimento aqui foi comprovado, né? Que os pensamentos alteram aí a eficácia. E o que eu falo aqui para vocês? Qual é o nosso maior poder? Que Deus nos deu e que ninguém pode entrar e interferir se você não deixar. O pensamento é o seu maior poder. Então, se você não deixar nada de negativo entrar no solo, no seu jardim florido, nada vai impedir você de se curar. Nada vai impedir você de ter abundância aqui, que nem nesse processo agrícola. E aí tem uma outra história que eu li outro dia, e era uma família que estava passando por necessidades, e eles não tinham nem dinheiro, né, para comprar nada de adubos e nada. Então eles tinham uma fazenda lá, então eles tinham que plantar e criar, né, animais para poder comer. E eles estavam sem nada, né? Então eles fizeram o quê? Resolveram estudar e se sintonizar com Deus, com a espiritualidade, porque eles não tinham mais o que fazer. E aí eles conseguiram entender como que funciona o universo, entender como que funciona o pensamento, entender como que funciona a conexão, que é simplesmente você parar de julgar, parar de criticar, dar significados, agradecer, né, entre outras aí, olhar com os olhos de Deus, né, e ter fé realmente de que Ele, a natureza, né, através de você vai fazer o trabalho. Você vai fazer o seu e entregar que Deus vai fazer o trabalho dele. E aí diz que depois disso eles começaram a fazer as práticas, agradecer, continuaram com a vida. E hoje eles têm até um centro espiritual, não é aqui no Brasil, mas hoje eles têm até um centro espiritual aí que ajuda as pessoas. Mas aí eles moravam assim perto da estrada e começaram a passar caminhões e derrubar sacos de adubos, né, e que aí ia se espalhando por tudo, e saco de cimento e várias situações. Olha só como Deus, o universo, trabalha na nossa vida. É infinitas possibilidades. É você que precisa abrir o campo e sintonizar com essas oportunidades, né? Enxergar as oportunidades que estão invisíveis
como visível e acreditar realmente. E aí eles tiveram assim repolho gigantes, foi um fenômeno que aconteceu lá. Um fenômeno, era repolho assim, eu não lembro quantos quilos, mas assim, era 10 quilos, 20 quilos cada repolho. Então vocês imaginam, né? A gente compra um repolhinho assim desse tamanho, você imagina um repolho aí de 10 quilos, 20 quilos. Tudo com o quê? Com a conexão espiritual. Com a conexão dentro deles, da fé. Então, olha como que o pensamento é importante, ele realmente influencia tudo que está ao nosso redor, mas a gente não acredita que é fácil, porque realmente é fácil, mas a gente não acredita porque a gente pensa, né, por conta da crença que está lá, enraigada, que tem que ser difícil, que a gente tem que merecer pela dificuldade. Não, gente, a gente merece porque a gente merece. Porque nós somos filhos de Deus abençoados. Nós viemos aqui para Deus criar junto com a gente, para a gente ser parceiros de Deus e fazer o seu trabalho. Mas a gente precisa acreditar e soltar, trabalhar a fé. Por isso que eu falo que é importante a gente ouvir mais vezes, né? A força do pensamento, o pensamento cria. Isso aí tem que virar um mantra até realmente entrar na nossa mente, entende? Então, olha só que importante, né? Ele já tá falando aqui, olha como que esse estudo, esse mês está sendo assim, bem esclarecedor pra gente, né? Tá trazendo muita clareza aqui. Não tem nem muito o que falar aqui, porque a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, né? De que a influência dos pensamentos, né? E que é o nosso maior poder, tá bom? Então eu vou ler novamente aqui pra gente internalizar. Vou deixar aqui escrito, tá? Na descrição, tá bom? Junto com o link do site Inspirações para Ser. Tá bom? E aí vocês entram lá também, porque tem aquela coletânea de Neville maravilhosa, que também quebra muitas crenças religiosas. Mas muitas, gente. É incrível os ensinamentos que Neville traz pra gente, tá? Ele quebra aí muitas crenças que está enraigada aí nas nossas células, no nosso corpo, e a gente não tem consciência disso. Somente quando a gente lê, ouve aqui, né, que eu trago toda sexta-feira, que a gente começa a internalizar. Então vai estar aqui o link do site Inspirações para Ser e também a descrição deste preceito, como sempre eu deixo para vocês, tá bom? Vamos lá então. Os micro-organismos e a influência do pensamento. Surgiram recentemente pessoas que asseveram ser possível duplicar ou triplicar a produção agrícola por meio de adubos que tiveram efeitos intensificados pela enzima Shibata ou enzima Watanabe. Utilizando experimentalmente este processo, alguns disseram que não obtiveram nenhum efeito, enquanto outros afirmaram que obtiveram efeitos surpreendentes. Assim, não conseguiram ter um resultado específico. No campo das experiências agrícolas, foi uma vez negada a eficácia desse tipo de adubo, mas, como teve alto prestígio no seio da população, pretendem realizar novamente a mesma experiência. As enzimas são produzidas pelos micro-organismos. Os micro-organismos são muito influenciados pelo pensamento humano. Logo, é natural que os efeitos sejam diferentes conforme o pensamento das pessoas que efetuam os experimentos. E não é só isso, né? Os pensamentos aí vêm também da crença. De repente ele, não sei se isso vai dar certo porque aquele outro produto lá é tão bom. Então, vou experimentar. Então, a sua crença também, aquilo que você acredita, né? Que é o pensamento, acaba influenciando também. Por isso que a gente precisa eliminar as crenças aí de qualquer coisa, gente.
O povo vai achar que você é doido. Se você não falar, fique quietinho aí, você fala eu não, fica pensando, né? Pra mim isso daí não funciona, isso eu não acredito. E vai quebrando as crenças limitantes que muita gente vai falar aí pra você. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Que vocês sejam aí iluminados com todo o amor e toda a abundância de Deus na vida de vocês, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus, abençoado e herdeiro de tudo que existe, sabedoria, amor, abundância, riqueza, tudo que você deseja na sua vida. Tá bom? Acredite nisso. Deus e você são juntos ali, ó. Vocês criam junto, vocês são um só. O Pai e o Filho são um só. Então você e Deus são um só. Tá bom? Até amanhã com o nosso preceito, mais um estudo do dia 16 de agosto. Eu aguardo vocês aqui. Até lá.